Boa noite. Hoje, terça-feira, estamos com dois convidados ilustres para uma pauta extremamente relevante. Nós vamos conversar hoje sobre combate à corrupção das contratações do gênero de Covid. E ninguém mais do que o nosso querido Roberto Liviano, procurador de Justiça, doutor em Direito pela USP e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. E para conversar com o doutor Roberto, nós temos Bárbara Cristal, conselheira de combate à corrupção e auditora de operações especiais. Eu vou pedir, antes da gente começar a conversar sobre essa pauta tão polêmica, tão complexa, porém tão necessária, né, que os dois convidados se apresentem. Então, eu vou pedir para o doutor Roberto se apresentar, falar um pouquinho da experiência, quem é o doutor Roberto, e, na sequência, a Bárbara, nossa querida Bárbara, se apresenta e também fala da sua experiência, como é que ela veio parar nessa pauta de corrupção. Bom, boa noite a vocês, Érica, Bárbara. É um prazer, uma alegria estar aqui conversando com vocês na TV Pública. Apesar desse momento tão difícil que nós vivemos aqui no Brasil e no mundo, em virtude da pandemia. Famílias desestruturadas, impactadas pelas perdas de vidas, e os nossos sentimentos, a nossa solidariedade, em virtude das mortes decorrentes da pandemia. Infelizmente, a corrupção ela não cede mesmo nestes momentos, né? Por isso, eu penso que esse tema ele é oportuno, inclusive, nestes momentos, né? Eu me dedico a esse assunto há quase 25 anos, eu integro o Ministério Público de São Paulo há 28, sou procurador de justiça aqui no Ministério Público do Estado de São Paulo. Atualmente, exerço as minhas funções na Procuradoria de Justiça Criminal. Ingressei no Ministério Público aos 23 anos e tive a oportunidade de fazer doutorado na Universidade de São Paulo. Há 5 anos, junto com outras 31 pessoas, tive a oportunidade de capitanear a fundação do Instituto Não Aceito Corrupção, que é um organismo voltado para o combate inteligente da corrupção, que se dedica à pesquisa, à construção de uma política pública anticorrupção, à mobilização da sociedade e à pesquisa, mobilização da sociedade, à educação contra a corrupção, que é esse mal tão grave, tão sério, tão devastador, que nos ataca, que nos consome de maneira tão grave, tão devastadora, né? O Instituto acaba de completar 5 anos de vida e, neste mês de julho, nós realizamos uma série de webinars. Nós queríamos fazer um evento presencial, tínhamos planejado isso, mas por conta da pandemia não pudemos realizar este evento. Então, fizemos uma série de webinars com personalidades do combate à corrupção. O primeiro deles foi com o ex-ministro Sérgio Moro, depois trouxemos o Gert Albers, presidente da Control Risc no Brasil, a ministra Eliana Calmon, Aires Brito, Luiz Antônio Marrei, que foi procurador-geral de Justiça, e fechamos com chave de ouro com Marcelo Taz, que debateu conosco ética e comunicação. Ao longo desses 5 anos do Instituto, nós publicamos 2 obras, 48 visões sobre a corrupção na história do Brasil. Organizamos projetos importantes relacionados ao tema. Empreendemos em 2016 um prêmio de combate à corrupção voltado para o mundo acadêmico. E nesse exato momento, Érica e Bárbara, nós temos as inscrições abertas para o 2º prêmio Não Aceito Corrupção, novamente voltado para o universo acadêmico. As inscrições vão até o dia 17 e quem está nos acompanhando deve se inscrever, tanto para desenvolver papers como desenvolver aplicativos e software anticorrupção, assim como peças de comunicação. www.premionãoaceitocorrupção.com.br. Poderia falar muito sobre o Instituto, mas eu não quero monopolizar a palavra aqui, já falei demais, agora é hora da Bárbara, e nós temos muito aqui a conversar a respeito desse assunto
hoje. É uma alegria estar com vocês aqui. Sigam o Instituto Não Aceito Corrupção. nãoaceitocorrupção.org.br. Maravilha. Bárbara. Eu atuo na área de combate à corrupção há 12 anos, né? Comecei estudando em Defesa Nacional no ITA, né? Na área de crimes financeiros, que é o que eu sempre atuei. Depois eu estudei na USP, né? Me formei, escolhi as cadeiras todas relacionadas a controle interno, que era a área que eu mais me interessava na época, e Defesa Nacional. Aí, de fato, me aprofundei muito em defesa. Fui estudar na Escola Superior de Guerra do Rio de Janeiro, depois fui líder de pesquisa na Escola Superior de Guerra do Rio de Janeiro durante um bom tempo da minha vida, ainda estou vinculada a eles até hoje. E aí eu peguei tudo que eu aprendi lá, que é uma técnica bem diferenciada de métodos, né, realmente de análise de risco, combate à corrupção, e levei para a minha vida do controle, que de fato foi aonde eu consegui montar a minha carreira e ter uma boa desenvoltura em relação à devolução ao erário público, né, que são as operações especiais. Então, já devolvi diversas vezes aí mais de 40, 50, 60 milhões de reais, que de fato, aonde eu consegui mais me identificar, que era a análise, né, de operações especiais, que diversas vezes tem aí uma atuação em conjunto com o Ministério Público, né? E então, para mim, isso foi uma coisa que me ajudou muito na minha vida. Eu acho que eu me apaixonei por essa área de combate à corrupção, porque todo mundo dizia que era impossível, que não tinha como fazer. E aí, na verdade, se você tendo boa vontade e agindo de uma forma, criando um método eficiente, você consegue achar as porosidades. Todo mundo deixa rastro, né? Não existe corrupção perfeita. Então, na verdade, é isso que me fez, de fato, trilhar esse caminho e acreditar que era possível que as pessoas conseguissem devolver o erário público, de fato, punir quem fazia coisa errada, seja servidor, seja empresa pública, seja o gestor. Então, normalmente eu atuei bastante assim. Depois eu fui atuar na linha do Banco Mundial, né, que é contratação, criar a linha de implementação pública, 3 linhas de defesa, que foi o que eu mais fiz agora nos últimos 2 anos da minha vida. Atuei no Instituto Não Aceito Corrupção, né, sou muito grata ao Roberto, né, a gente já fez algumas coisas juntos e teve grande relevância, né, gerou alguns relatórios importantes, então isso eu acho que é uma coisa fundamental, porque essa análise de pesquisa, você mostrando o diagnóstico, né, do Brasil, isso dá, de fato, um empoderamento para que se tenha uma ação diferenciada em relação ao combate à corrupção, e fica, às vezes, muito vago, né, as pessoas não, quando a gente fala em milhões, as pessoas não têm a noção de quanto isso realmente vale, né, mas a gente ter uma gestão por OBA é um bem público, né, então eu acho que isso aí foi um diferencial muito grande. E nos últimos anos, o que eu mais fiz foi instrução de sistemas, né, na área de inteligência e contra-inteligência, que é onde eu estou hoje, né, que é o Instituto Sagres, né, principalmente na área de contra-inteligência, que é uma gestão de risco muito mais apurada, que é o que eu mais atuo, de fato, agora, hoje em dia, e sou conselheira de combate à corrupção da União dos Vereadores, né, todos os vereadores do Brasil aí, de fato, vendo o que eles podem, pelo controle, auxiliando o controle externo, fazer o empoderamento do combate à corrupção pela linha do legislativo. Sensacional. Para os nossos espectadores que estão acompanhando, essa live fica gravada. Tanto o doutor Roberto Liviano deixou os contatos, a Bárbara também. A gente está numa pauta ímpar e um momento extremamente especial. Já temos os 2 apresentados, 2 sumidades para discutir uma pauta extremamente necessária e complexa. Eu tenho aqui um roteiro que a gente preparou, mas você que está nos assistindo pode mandar também as perguntas. E para começar, eu vou começar com uma pergunta extremamente já bem polêmica e que vai ajudar muito nesse recorte, nessa reflexão que os 2 estão trazendo para nós. Como está o cenário dos municípios no combate à corrupção? A gente pode começar, aí vocês podem se organizar para ver quem poderia responder primeiro. Acho que o Roberto pode começar, legal. Veja, nós temos tido processos relacionados a esse tema todos os dias e todas as horas, Érica. O Ministério Público brasileiro, especialmente o Ministério Público dos estados, vem se dedicando diuturnamente ao combate à corrupção nos municípios. Em ano de eleição, como é o ano de 2020, nós vamos nos defrontar novamente
com essas demandas, né? Especialmente porque, no ano de eleições, nós teremos as demandas extras que virão até nós por conta das questões da justiça eleitoral, né? Quando nós temos eleições, todas as demandas inerentes a um pleito eleitoral, elas serão colocadas para o exame da justiça eleitoral. E, além disso, nós temos hoje uma sobrecarga. Há cerca de 1 ano e meio, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão, a meu ver, equivocada, transferindo para a Justiça Eleitoral o exame dos casos de corrupção que envolvem delitos correlacionados aos delitos eleitorais, né? Os casos de corrupção que têm delitos correlacionados à Justiça Eleitoral. E isso é um problema. Isso gera um problema, porque a Justiça Eleitoral ela é composta por juízes e promotores com designações periódicas. Um juiz e um promotor que atuam em processos de divórcio, processos cíveis, que não são especializados na área do combate à corrupção, são designados para trabalhar por 2 anos na área eleitoral e eles têm pouca especialidade nesta área. Então, você veja, além das demandas referentes àquela questão dos registros de candidaturas, as questões próprias, ainda tem que enfrentar esta sobrecarga. Qual é o resultado? Que ele já se apresenta a prescrição, a impunidade que se avoluma, né? Então, o que eu posso dizer a você, Érica, é que nós temos tido demandas frequentes em relação à corrupção nos municípios, relacionadas a superfaturamentos, a desvios de verbas, as mais diversas questões. Inclusive, o Instituto Não Aceito Corrupção, atento justamente ao núcleo desta live que nós estamos fazendo hoje, são os casos de corrupção durante a pandemia, entendeu relevante criar um canal de denúncias justamente para acolher denúncias sobre casos de corrupção praticados durante a pandemia. O Instituto ele não é um instituto de denúncias, mas nos pareceu importante, como as pessoas estão isoladas, nós não entendemos possível e razoável ficarmos de braços cruzados. E ainda no Brasil, nós estamos longe do grau ideal de consciência sobre os direitos das pessoas. Então, nós abrimos um canal de denúncias e nós estamos nos aproximando já de 70 denúncias recebidas em pouco mais de 2 meses de funcionamento do nosso canal, né? E essas denúncias, elas são de casos de corrupção praticados nos municípios, não é? Superfaturamento na compra de respiradores, desvios de verbas, não é? E essas denúncias provenientes de 21 estados da federação. Portanto, são casos nacionalizados, a corrupção está presente nos municípios. E a responsabilidade pela apuração desses casos é do Ministério Público dos Estados, né? Cabe ao Ministério Público dos Estados apurar, utilizando a lei de improbidade administrativa, e tomar as devidas providências como vem ocorrendo. Portanto, esta é uma missão que não é fácil, é uma missão cotidianamente trabalhosa. E, para fechar o meu comentário, apesar dessa luta que tem sido extremamente difícil, nós temos tido obstáculos gigantescos no nosso caminho. Recentemente, todo o país se surpreendeu com a edição de uma medida provisória por parte do governo federal, simplesmente blindando, protegendo agentes públicos corruptos. O governo federal editou a medida provisória 966, que estabeleceu a não punição de agentes públicos que praticassem corrupção durante a pandemia, né? A boa notícia é que o Supremo Tribunal Federal tornou sem efeito esta medida provisória. E na data de ontem, sem efeito, uma decisão
do ministro Dias Toffoli, em relação à questão do compartilhamento de dados da Operação Lava Jato, uma decisão totalmente desrespeitosa à Constituição, que determinava o compartilhamento integral de informações. Eu acho que o sinal violadora do Dr. Roberto ficou instável. Eu vou pedir para a Bárbara apresentar as considerações dela sobre a fala do Dr. Roberto, que a Bárbara é conselheira de combate à corrupção, e é extremamente importante essas considerações. Eu digo que, como assistente social, as considerações e as colocações do Dr. Roberto Liviano são extremamente importantes, porque a gente que trabalha com garantias de direito, inclusive das políticas públicas, sabe a importância de uma transparência e de uma importância de entender como é que são esses encaminhamentos, principalmente 70 denúncias em 2 meses é um número bem relevante. Bárbara, quais suas considerações sobre a fala do Dr. Roberto, sobre tudo que ele colocou, né, inclusive do Instituto? Como é que você vê isso? O Instituto, né, o Instituto do Roberto, Não Aceito Corrupção, né, que o Roberto é fundador e está há muitos anos, já há 5 anos, né, no Instituto. Primeiro que eles têm um trabalho incrível, né, eles têm várias frentes aí de atuação e já tiveram, de fato, muitas, como é que eu vou dizer isso, né? Todas as ações deles têm impacto muito grande, então isso é uma coisa que eu acho que é extremamente relevante. Eu acho que, às vezes, tem muitos institutos que eles são fakes, né? Não é o caso desse, então, de fato, tem um trabalho árduo e que se tem ali um resultado, que se consegue, de fato, ter um empoderamento do combate à corrupção de uma maneira inteligente, então isso eu acho importante. E o que eu gosto mais, na verdade, que tem no Instituto é essa questão de você ser convidativo, né? Você poder criar prêmios, poder fazer produtos, né, como livros, e aí isso é uma coisa que realmente chegue, né, em diversas pessoas, que as pessoas têm sentimento de pertencimento e que as pessoas queiram participar. Eu acho que a linha do controle social, né, que normalmente eu acho que é a linha mais difícil dentro de todos os controles, é você ter o convencimento da sociedade que ela deve fazer parte do combate à corrupção e que essa parte do combate à corrupção, ela se sinta agraciada, né, que tudo que ela está fazendo ali, de fato, chegue a um resultado, né, não só a devolução ao erário público, mas às vezes que se tenha um resultado do serviço que ela está reclamando, ou no caso de uma fraude, que se de fato apure aquela irregularidade ou aquela inconsistência, ou que aquele serviço de fato tenha um melhor atendimento do serviço público, isso eu acho que é o mais importante. Então, tem diversas outras ações, né, que eu gosto muito, principalmente das pesquisas relacionadas às análises, seja de combate à corrupção de forma geral, ou só de análise das instituições, ou análise de transparência pública. Então, tem diversas ações ao qual eu de fato, como é que eu vou dizer isso, né, bato palma, né, acho que realmente tem muito empoderamento de ação. Agora, em relação à questão dos municípios, né, eu tenho uma visão que se soma do Roberto, mas ela é um pouco mais, às vezes, operacional, né? Eu acho que a linha do Ministério Público é uma linha muito boa, é extremamente atuante, mas eu acho que tem linhas anteriores, que é a linha dos municípios, né? Para mim, é muito evidente que as controladorias públicas, né, devem existir em todos os municípios. Não só acima de 20 mil habitantes, né, como determina aí o Tribunal de Contas em muitas ações, mas eu acho que aquele controle inicial, né, isso é fundamental, principalmente nessa época de Covid. Todos os municípios foram acometidos pela doença. Então, todas as contratações públicas tiveram que ser realizadas pelos municípios. Então, assim, como contratar isso de forma eficiente, seguindo a legislação, não tendo irregularidade, fraude, até porque a legislação se modificou muito durante o período de pandemia. Então, assim, para mim é extremamente importante, né, que se tenha aí uma atuação muito forte do controle interno, que eu acho que talvez pela ausência de controle interno em muitos municípios, essa porosidade à corrupção ficou muito evidente, né? A gente tem aí um dos motivos da televisão pública ter ficado muito atuante durante a pandemia foi a necessidade de informação para os municípios e para os gestores, principalmente para os controladores de cidade pequena e médio porte. Então, as pessoas não tinham como contratar um curso a curto prazo, tinham que aprender rapidamente como iam atuar em frente ao Covid, e aí se deu a ideia de se colocar a TV pública numa pauta que ela iniciou exatamente com contratações do gênero Covid, para que se pudesse mitigar o máximo
corrupção em municípios de pequeno porte, porque não se tinha as informações de como ia, né? O dólar estava a R$ 5, tinha que se contratar com empresas internacionais que subcontratavam outras empresas, muito do que era contratado não chegava aos municípios e tinha que dar um jeito e tinha que ter toda a argumentação ali de demanda. Claro que a legislação foi modificando, né, ao tempo que a pandemia foi evoluindo, mas para mim é fundamental esse controle preventivo, que eu acho que ele foi um pouco ausente, né, no ano de 2020. Se a gente olhar os inúmeros casos, né, que tiveram de corrupção nos jornais, né, não precisa nem aprofundar muito, se mostra que a ação preventiva ou de assessoramento ao gestor nas contratações de Covid ficaram ausentes. Então, assim, eu me preocupo muito com isso. E, principalmente, a área de controle ter ficado em home office em muitos municípios ou ter ficado de férias. Então, assim, não acho que era o momento para isso. Eu acho que para quem está acompanhando a gente agora, pessoal, nós estamos aqui com duas sumidades. Nós estamos com o doutor Roberto Liviano, que é procurador de Justiça e doutor em Direito pela USP, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, e com a Bárbara Cristal, que é conselheira de combate à corrupção e auditora de operações especiais. Falando de Covid, a gente tem aqui um diálogo muito lúcido, muito esclarecedor, tanto por parte do Dr. Roberto Liviano, quanto pela Bárbara Cristal. Eu tenho uma pergunta que eu achei extremamente importante, que a gente pode aqui colocar, que foi encaminhada para nós, que é como está o cenário das contratações de gênero do Covid e a manutenção das estruturas dessas contratações, que é um pouco linkando e fazendo uma réplica ao que a Bárbara está falando para nós, né, que ela está trazendo para nós. Doutor Roberto, vamos começar pelo senhor, então. Como é que está esse cenário de contratações de gênero do Covid e como é que está a manutenção dessas contratações? Eu tenho acompanhado vários diálogos, eu percebo que não tem muita mídia sobre isso, mas a gente sabe que está acontecendo, como a Bárbara bem tem falado, que em 2020 talvez a gente tenha sido prejudicado, porque a comunicação, as mídias, né, as redes sociais têm estado se preocupando em falar muito dos números. Mas como é que está essa questão política dessas contratações? A grande questão aí que merece atenção é o fato de termos tido o decreto de calamidade, e, em virtude do decreto de calamidade, as regras sobre as contratações elas foram afrouxadas. O que significa isso? Normalmente, para você celebrar uma contratação, você precisa ter uma série de rigores. Rigores para evitar as fraudes, rigores para evitar os apadrinhamentos, para evitar as contratações fraudulentas. Em virtude disso, nós temos uma simplificação dessas contratações. Infelizmente, de norte a sul, de leste a oeste, nós temos tido notícias de inúmeras fraudes, né? Estas fraudes têm sido objeto de investigações. Nós temos tido secretários de Estado da Saúde presos, né? Os casos estão sendo objeto destas investigações e, infelizmente, essas notícias elas não são nada positivas, tendo em vista especialmente, Érica, que nós estamos falando aí de situações de fraudes que acontecem em hipóteses, em cenários em que nós não contratamos corretamente produtos e serviços que estariam voltados para salvar a vida de pessoas. Estas fraudes, esses desvios aconteceram em prejuízo à vida de seres humanos, né? O que torna as coisas especialmente mais graves. Ou seja, os fraudadores eles não deixam de cometer as fraudes tendo em vista que os prejudicados são seres humanos, né? E é interessante observar que este não é um fenômeno brasileiro exclusivamente. Na Itália, uma quadrilha de fraudadores foi presa, né? Aqui na América do Sul, mais da metade dos governadores da Colômbia está sendo investigado por fraudes inerentes à pandemia. O ministro da Saúde da Bolívia também foi afastado por motivos semelhantes, o vice-presidente do Panamá. Ou seja, nós temos aí uma série de situações inerentes a fraudes relacionadas à pandemia que estão sendo objeto destas investigações. O que é importante é que
isto deve necessariamente ser verificado. Isto não pode ser colocado embaixo do tapete. A Transparência Internacional, que é a principal organização do mundo voltada para este tema inerente ao combate à corrupção, ela organizou um importante observatório aqui relacionado à transparência em relação às contratações, em relação aos portais que deveriam obrigatoriamente ser organizados pelos governos dos estados e pelas prefeituras para prestar contas sobre as contratações emergenciais celebradas em tempos de pandemia. A primeira análise feita, a primeira amostragem foi muito ruim, né? E o governo do estado de São Paulo, por exemplo, ficou nas 3 piores posições nacionais, né? Depois, num segundo lance, as posições melhoraram. Ou seja, a questão da transparência no Brasil, Érica, ainda precisa evoluir muito. E é interessante você observar que os perfis pessoais dos políticos sempre estão atualizadíssimos. A energia para manter perfis atualizados, ela é altíssima. Os recursos para manter perfis pessoais atualizados sempre estão bastante abastecidos. Agora, para você manter perfis amigáveis para o público poder acompanhar como é gasto o dinheiro público, não tem a mesma energia, a mesma disposição. Só com a cutucada destas organizações é que as coisas melhoram. Então, o que eu posso dizer a você é que essas contratações celebradas emergencialmente em tempos de pandemia, elas deixaram a desejar. Eu trago a lembrança aqui que em 2014 nós organizamos no Brasil uma Copa do Mundo. E naquela ocasião, algumas pessoas lúcidas, como o jornalista Juca Kfouri, alertou o país que nós deveríamos investir em políticas públicas como hospitais, saneamento básico. E naquela época essas pessoas foram criticadas. Inclusive o nosso querido Ronaldo Fenômeno chegou a dizer que não se faz Copa com hospitais, né? E o presidente Lula disse a mesma coisa. Agora nós estamos pagando o preço por esse tipo de afirmação. Não se investiu esse dinheiro no que era necessário, né? E agora correu-se para fazer hospitais de campanhas. Aliás, não está se prestando as devidas contas em relação a isso. Está se falando que houve certos desvios em relação a hospitais de campanhas e as contas precisam ser prestadas, né? Ou seja, no Brasil nós não temos a cultura do planejamento, as contas são mal prestadas e os desvios, infelizmente, são grandes. Ou seja, há muito trabalho para o controle interno, ao qual se referiu a Bárbara, e há muito trabalho também para o Ministério Público, para depois responsabilizar os agentes públicos através da Lei de Improbidade, do Código Penal e de outras leis. Perfeito, doutor Roberto Liviano. Muito bem feitas as colocações, né? Bárbara, você como faz parte do conselho, como conselheira, chegou aqui uma pergunta que eu achei importante, que até faz alusão um pouco, segue um pouco a sequência do que o doutor Roberto está falando. A legislação, ela facilitou ou ela dificultou? O doutor Roberto falou já, mas eu queria ouvir um pouquinho de você como conselheira, porque no conselho eu sei que tem um diálogo ali muito vasto, tem várias, né? Então, a legislação facilitou ou dificultou o combate à corrupção do gênero do Covid? Na verdade, eu acho que é uma visão assim, tem que se pensar um pouquinho fora da caixa em relação a essa pergunta. Por quê? Óbvio que o ideal é seguir a regulamentação que existia na legislação anterior, né? Por quê? Porque ela mitigava o máximo de risco, né? Ainda com fragilidades, mas ela mitigava muito o risco de ter fraude ou irregularidade. Isso era uma coisa que facilitava os certames de concorrência. Então, assim, tinha várias possibilidades
a longo prazo, né, da gente ter uma irregularidade ou uma fraude menor, entendeu? Então, isso era o 1. Só que o 2 a pandemia chegou, os municípios não tinham planejamento, você tem uma noção, o pior indicador do Tribunal de Contas do Brasil inteiro é planejamento estratégico, de todo o Brasil, de todos os municípios brasileiros. Então, o que o Roberto falou é muito verdade. Os municípios não sabem fazer planejamento estratégico. Uma vez que eles não se planejam, eles compram mal, eles executam mal. Então, tem uma série de uma cadeia aí de ações que vai ter inconsistência e vai acabar tendo danos aí de gasto público. Não estou nem falando de fraude e irregularidade, é de gasto público mesmo, né? Um mau gasto público. Então, isso era o que já vinha acontecendo no Brasil normalmente. A legislação, ela veio, acredito eu, pela impressão que eu tenho, para facilitar. Por quê? Estava muito difícil se comprar, né, EPIs, estava muito difícil se comprar respiradores, então se permitiu aí que algumas empresas internacionais participassem do certame, se permitiu diversas ações que antes a legislação não permitia. Só que, como não teve em nenhum momento, pelo menos assim, não ficou evidente essa preocupação de assessoramento às compras, essa preocupação de um preventivo de teste para saber de fato, né, se aquelas empresas tinham subcontratação, se aquelas empresas de fato iam entregar o produto. Eu acho que faltou aí também, eu acho que aproveitar a legislação, eu acho que ela veio muito, foi uma resposta positiva para o momento que existia de pandemia, então, do tipo, eu preciso comprar, eu vou comprar o mais urgente possível, mas não se levou em consideração o mau caráter de muitos gestores. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que ninguém no Brasil, por mais que apanhe em relação à corrupção, imaginou que ia ter tanta fraude e irregularidade em um momento onde tem milhares de pessoas morrendo. Eu acho que chega a ser assim, eu acho que cruel, né? Roubar merenda é cruel? Poxa, é cruel. Roubar medicamento é cruel, mas um momento de pandemia mundial, a gente vê aí diversos casos de fraudes, de respiradores. Pô, se a pessoa não tiver respirador, ela vai morrer. Isso é de fato uma corrupção que gera a morte instantaneamente. Então, assim, para mim é chocante, para dizer a verdade. Eu acho que esse momento das fraudes que aconteceram em relação à pandemia, para mim, chega a ser um absurdo. E eu acho que a legislação, ela teve o intuito de facilitar as contratações. Infelizmente, a gente teve aí a corrupção dos gestores. Eu acho que esse é o ponto, e na minha opinião, eu acho que tinha que ter uma atuação muito mais forte do controle interno, do controle externo, de todos os órgãos, para que se tivesse uma contratação mais proba possível. Então, assim, a gente teve aqui uma live que ela foi do consórcio, né, de Goiás. Poxa, eles fizeram uma ação para vários municípios. Por quê? Tentando mitigar ao máximo fraude, irregularidades para os municípios. Então, tem ações positivas no Brasil. Teve lugares em que se teve uma preocupação com as contratações. Então, tem o caratismo aí, de fato, de muitos gestores em relação às contratações e de uma forma ineficiente de diversos órgãos. Mas o que eu falo para você é que, assim, eu acredito que seja uma doce ilusão esse gênero Covid, essa corrupção, porque para mim é evidente que os próximos 4, 5 anos não tenha dúvida que vai se vasculhar essas contratações como nunca antes. Por quê? Porque é uma fraude muito fácil de rastrear, né? Tipo, as contratações, o que foi entregue, o que não foi entregue, quais eram as empresas, se tinha grupo econômico, se tinha subcontratação, se a contratação era internacional, se a máscara que foi entregue realmente era aquela máscara ou não. Então, assim, são coisas muito palpáveis, né? Do tipo, a gente viu respiradores que compravam que não tinha menor fundamento ter comprado aqueles respiradores que eles não serviam de maneira alguma para UTIs. Então, assim, são coisas muito evidentes. O que eu acredito é que são milhões de reais, né? 40, 50, 180 milhões de reais se gastando com coisas que são facilmente detectáveis. Eu acredito essa seja a ingenuidade de muitas pessoas que fizeram os casos de irregularidade e fraude, sejam as empresas, os grupos econômicos, ou sejam os gestores. Então, para mim, isso é muito claro. Agora, a segunda coisa, que é a questão da manutenção, eu me preocupo muito com isso, né? O Roberto começou a comentar, mas o que para mim é importante? Poxa, você teve o gasto público, né? Você criou os hospitais de campanha, você fez as contratações de EPI. Vai se manter isso até o final do ano? Vai se manter isso as próximas gestões? Porque não é uma estrutura cara, né? O gasto já teve. Se teve fraude, se teve irregularidade, muitos estão montados. Então, assim, que se fizesse teste de HIV, que se fizesse teste de diabetes, que se fizesse vários outros
como é que eu vou dizer isso, né? Vários outros serviços públicos da área de saúde se aproveitassem esses hospitais, né? Esses drive-thrus que se criaram. Então, assim, eu acho que vai ser um mau gasto público não se aproveitar essa estrutura que teve um orçamento muito alto, teve um gasto muito alto para outras coisas, que a gente fala que é a terceira onda, né? A gente fala que a primeira onda é a onda do Covid, a segunda onda é quando o Covid volta, e vem a terceira onda, que são todos os serviços públicos que estavam represados, em que as pessoas não se trataram, não se cuidaram, que poderiam se cuidar agora nessa terceira onda. Então, na minha visão, os tribunais de contas, né, diversas outras instituições deveriam, sim, recomendar a manutenção dessa estrutura para outros serviços públicos que nessa pandemia ficou represado. Então, isso eu acho importante. Não, sensacional. Érica, eu queria só reforçar, a partir disso que a Bárbara acabou de falar, diante desse cenário, diante dessa crueldade destes atos, me chama a atenção especialmente como, diante de tudo isso, nós podemos ter um governo federal que edita uma medida provisória que blinda quem pratica a corrupção durante a pandemia. Não é? Como nós vamos classificar um ato de governo desta natureza? Não é? Que tipo de classificação nós podemos dar a isso? Que tipo de classificação nós podemos dar a um governo que edita uma medida provisória 921 que torna difícil o acesso da sociedade às informações do Ministério da Saúde a respeito de informações? Dificulta o acesso a informações durante a pandemia. Em tempos de pandemia, todo mundo fica angustiado, precisando de informações. Aí vem o governo e tranca a porta do Ministério da Saúde. Perfeito. Né? É mais ou menos uma situação parecida quando você tem todo mundo trancado num cinema e começa a sair fumaça, aí tranca a porta do cinema e a pessoa não pode sair. A pessoa entra em desespero. Né? Ou aquela outra situação em que você tinha divulgação diária das informações sobre o número de falecimentos da pandemia e, de repente, não vamos divulgar mais, não vai ter mais manchete. Aí teve que se formar um consórcio de veículos para respeitar o direito à informação. Nenhum país do mundo você teve isso, consórcio de veículos de informação para as pessoas terem informação, porque o Ministério da Saúde não informa. Aliás, nós não temos ministro da Saúde há 3 meses. Nenhum país do mundo atravessou a pandemia sem ministro da Saúde. Como é possível uma coisa dessa? A pessoa que está respondendo pelo expediente não tem a menor noção do que é saúde. Né? O Brasil é um país que está sendo observado pelo mundo como o anti-exemplo de lidar com a pandemia. Isso é o fim da picada, o que nós estamos vivendo aqui em matéria de pandemia. Quer dizer, isso a crueldade de praticar corrupção, tendo por objeto respiradores e todas essas fraudes, são elementos devastadores neste quadro. Né? Então, nós temos uma situação daquele filme Aperte os Cintos que o piloto sumiu. Não totalmente. Assim, nós não temos piloto a Bárbara... né? Não, a gente está num momento, de fato, assim, nevrálgico. Já que a gente está falando de saúde, a gente está num momento nevrálgico, extremamente vulneráveis, infelizmente, sem poder pedir socorro. É como se tivesse um peixe na beira do mar, vem do mar e não podendo pedir socorro para o mar. Acho que assim, a Bárbara, ela trouxe várias reflexões, eu acho que é uma clareza muito grande. Eu acho que as pessoas que puderem nos acompanhar, as falas do Dr. Roberto, está trazendo informações que a gente não vai ver em veículos naturais aí que a gente acompanha, e é muito importante a gente, enquanto sociedade civil, saber desses direitos, e às vezes a gente deixa passar, é como o Dr. Roberto falou. Gente, é inadmissível. Uma coisa é você não ter um secretário da saúde durante um momento que a gente chamava que era normal, que isso não deve acontecer em situação nenhuma. Mas no momento de pandemia, em que a gente tem recorde de pessoas no Brasil, praticamente por falta dessas informações,
que não estão sendo classificadas e que, de fato, foram, de certa forma, bloqueadas ou maquiadas, se a gente puder falar dessa maneira, talvez o Brasil esteja em primeiro lugar e a gente paga um imposto, 2 impostos para poder ter saúde, e a saúde não acontece, então a gente tem uma maquiagem muito grande disso, né? Eu acho que são reflexões extremamente relevantes e que a gente pode levar para nós. Eu tenho uma pergunta minha que eu queria passar para o doutor Roberto. Ouvindo toda essa indignação, tanto do doutor Roberto quanto da Bárbara, eu como assistente social, que me formei numa faculdade que a gente trabalhava muito a questão das políticas públicas e de garantia de direitos, tem alguma coisa que a gente possa fazer, não sei, enquanto defensoria pública, procuração, que a gente possa fazer, lógico, não como um ato de manifestação, de ir para a rua, porque eu não acredito muito que isso, mas de repúdio, alguma ferramenta legal que a gente possa apresentar para o governo, ou que a gente possa colocar isso nesse diálogo. Vou pedir um pouco para o Roberto falar e para a Bárbara, porque a gente se sente meio impune, é muito legal a gente saber disso. O que a gente poderia fazer enquanto sociedade civil, enquanto poder público, para poder virar ou reivindicar, ou, de certa forma, se manifestar de uma forma de indignação a essa situação? Olha, Érica, ainda o direito à manifestação está sendo respeitado, ainda, né? Nós esperamos que esse direito seja mantido, né? Porque ainda somos uma democracia, né? As redes sociais, elas conectam as pessoas, né? E é importante que esta indignação ela se demonstre com absoluta clareza. A meu ver, Érica, as pessoas só não estão nas ruas externando isso que você acabou de dizer por conta da pandemia, porque as pessoas estão insatisfeitas e indignadas, né, por conta de tudo isso, por conta dessa incompetência. Enquanto que muitos líderes de muitos países cresceram em popularidade por saber liderar os seus povos em relação à condução da crise, aqui no Brasil nós tivemos uma somatória de tragédias, uma somatória de fracassos, né? Não se soube conduzir o diálogo com governadores e prefeitos. Foi necessário que o Supremo Tribunal Federal, em 15 de abril, dissesse que governos estaduais e prefeituras têm autonomia para decidir, porque nós víamos decisões estapafúrdias por parte da presidência, falando atrocidades em matéria de pandemia, inclusive com frases que vão entrar para a história. E daí, não sou coveiro, e coisas assim, bárbaras, que vários veículos elegeram nosso presidente como o pior líder do mundo na condução da pandemia, né? Não foi um, nem dois, né? É com tristeza que a gente fala isso. Ninguém está torcendo pela ineficiência, mas os fatos levam a essa conclusão, infelizmente. O que pode ser feito, Érica, a meu ver, é a manifestação de insatisfação. As pessoas precisam manifestar corajosamente qual o seu ponto de vista, sem medo dos gabinetes do ódio da vida, sem medo dos robôs, sem medo de cara feia. Né? As pessoas não podem ter medo desse tipo de coisa. As pessoas precisam externar o seu ponto de vista com absoluta coragem. Cada um precisa dizer o que pensa, declarar o seu ponto de vista, a sua manifestação, a sua cidadania. Quem acha que as coisas não estão andando da maneira como elas pensam que deveriam andar, elas precisam dizer simplesmente isto, não é? Porque nós somos um país em que existe a garantia à liberdade de manifestação, não é? E desta maneira, o presidente precisa saber que as coisas caminham desta forma, né? E que ele não é uma unanimidade e que as pessoas estão insatisfeitas. É desta forma que as coisas acontecem. Cada um deve ter a sua manifestação respeitada. Ele foi eleito porque um certo número de eleitores votou nele. Agora, ele precisa entender que ele deve governar
para todos, não apenas para os que votaram nele. E parece que, do ponto de vista dele, ele só tem o dever de governar para aquelas pessoas que votaram nele. E esta é uma falha numa democracia. A maioria determina quem vencerá a eleição, e, passada a eleição, o vencedor tem o dever de governar para todos, para 100% do povo. E isso não vejo no dia a dia do nosso governante, infelizmente. Não, perfeito. Gente, nós estamos aqui com duas sumidades que estão discutindo uma pauta extremamente relevante e séria. A Bárbara Cristal trouxe várias colocações, o doutor Roberto Liviano. Eu vou fazer só um recorte para algumas mensagens que estão chegando aqui para nós, mensagens de muitos elogios, de muita indignação, de muitas considerações, tanto a fala do doutor Roberto quanto a fala da Bárbara. José Marcos, né, ele faz uma pergunta, depois eu vou colocar. Jorge Nascimento elogia a pauta, Joana elogia a pauta, Carlos, né, fala também, Alexandre, Sandro, tem bastante gente aqui e nossas informações estão rodando e o link também. Jorge Nascimento coloca que a Bárbara é um exemplo de abnegação pela probidade administrativa, ele fala da Bahia. José Marcos elogia também as falas do Dr. Roberto Liviano, extremamente coerente, que todos nós pudéssemos ter essas informações. Jorge Nascimento faz uma pergunta: pós-pandemia, as figuras do gestor fiscal destes contratos administrativos na área da saúde serão alvos fáceis pelos órgãos? O doutor até respondeu, mas eu vou pedir para ele dar uma fortalecida nessa resposta. Ele fala, doutor, que se depois dessa pandemia, se esses gestores fiscais desses contratos administrativos serão alvos fáceis de fiscalização. Esses gestores, Érica, eles devem ser protegidos, eles devem ser preservados. Nós devemos trabalhar com os instrumentos previstos na lei para que haja as devidas punições, a devida responsabilização daqueles que violaram as leis, os auditores, os fiscais, os representantes do Ministério Público, todos aqueles devem cumprir os seus papéis e nós não podemos expor aquelas pessoas que cumpram a sua missão. Portanto, o sistema ele deve gerar as consequências devidas e nós não podemos permitir que haja esse tipo de vulnerabilidade. Não, perfeito. Bárbara, você teve internet com disponibilidade, eu vou só falar para você que Jorge Nascimento, estão tendo várias conversas aqui, vários diálogos de muito elogio, falando muitas pessoas que estão no momento privilegiado de poder ouvir duas sumidades como vocês, um diálogo tão nobre, né, que todo mundo pudesse ouvir esses conselhos e essas informações que vocês nos passam. Mas Jorge Nascimento fala que a Bárbara é um exemplo de abnegação pela probidade administrativa, ele é da Bahia. José Marcos elogia também as falas do Dr. Roberto Liviano, lembrando que essa live ela fica gravada. E aí eu vou direcionar uma pergunta para a Bárbara, que é da Joana. Já aconteceu na pandemia prisões por causa de contratações suspeitas? Qual o exemplo que vocês estão acompanhando por parte dos nossos governantes? Roberto, quer começar a falar dessa? Acho que é melhor. Roberto, várias prisões, secretários de saúde do Rio de Janeiro, Santa Catarina, várias prisões ocorreram, foram mostradas. Agora, o problema é quando as prisões acontecem e os habeas corpus colocam essas pessoas em liberdade e as punições, ao final, elas não se consolidam. É necessário que os processos sejam concluídos e as punições, ao final, aconteçam. Portanto, é necessário que as pessoas se mantenham vigilantes, que haja uma fiscalização permanente, que as pessoas se mantenham conscientes sobre o seu papel como cidadãs, que elas cada vez estejam mais conscientes sobre a relevância desta agenda. Eu penso que nós vamos ter uma melhoria do combate à corrupção no Brasil à medida que as pessoas percebam que esta agenda é absolutamente fundamental e que elas cobrem
isto do Congresso Nacional. Não é? Nós temos o trabalho das pessoas individualmente nos processos, mas para que nós tenhamos uma perenização disso, é necessário que haja uma mudança nas regras do jogo e as novas medidas contra a corrupção, que foi um conjunto de modificações propostas pela Transparência Internacional, pela Fundação Getúlio Vargas, são 70 modificações muito bem estruturadas, muito bem colocadas. Essas modificações estão no Congresso Nacional e elas só acontecerão se houver uma pressão colocada com força pela sociedade, se a sociedade vestir essa camisa e exigir essas mudanças. Porque se nós esperarmos que suas excelências, os deputados e senadores, acordem num belo dia com bondade, generosidade, resolvam aprovar, os judeus há 4.000 anos esperam a chegada do Messias, e talvez o Messias chegue antes do que esta bondade se instale em Brasília. Vamos torcer que não, né, doutor? Muito bem colocado. Bárbara, vamos falar um pouquinho de futuro, você que acompanha o Conselho. Quais as atuações para o futuro do combate à corrupção? Levando em consideração tudo que o doutor Roberto colocou aí, com todas essas informações, né, que a gente às vezes vê passar na mídia, mas essa questão que o doutor Roberto falou de vigiar é importantíssimo, porque às vezes a rotina do dia a dia, ele estava me falando ali de várias reflexões, é verdade, gente, outro dia estava passando na Globo, em outra emissão, na CNN, a prisão no Rio de Janeiro, falando de várias irregularidades com a questão da saúde, que é um absurdo, e esse contrato ainda ele atende vários lugares do Brasil, continue, e ele não é um contrato novo, ele é um contrato antigo ainda, né? Então, assim, o que acontece? O que está sendo pensado para o futuro nessa questão de combate à corrupção? Eu acho que tanto eu como o Roberto a gente vai se complementar, né? Porque nós temos visões assim, muitas vezes em consonância e outras vezes a gente tem visões que elas são complementares, né? Que realmente temos atuações diferentes. Mas eu falo assim, o futuro do combate à corrupção, para mim, a gente está indo muito para essa linha de blockchain, de inteligência artificial. Isso tudo é muito bonito, isso é muito rápido, né? Do tipo, todo mundo sabe, né? Tipo, eu tenho alguns sistemas que já ganharam premiação internacional, inclusive no MIT, que faz essa parte de inteligência artificial, que encontra irregularidade em qualquer fraude, né? Seja de gênero Covid ou qualquer outro tipo de fraude. Isso é uma coisa muito boa, mas o município tem que ter estrutura, o estado tem que ter estrutura, a federação tem que ter estrutura, e mais do que isso, tem que querer fazer, né? Eu falo assim que o futuro do combate à corrupção está muito vinculado as pessoas terem consciência que não é um fla-flu, né? Assim como vocês, eu também sou assim. Quando eu vejo na televisão a prisão, as pessoas ficam muito felizes. Nossa, se fez justiça. Mas no dia seguinte, quando se solta, ou quando o relatório não estava tão bem empoderado, ou quando as informações não estavam assim, aquele batom na cueca, né? Aquela coisa do tipo, não tem como voltar atrás, tá? Tipo, totalmente... Está muito bem instruído o procedimento, então isso vai ter fundamento até o final, isso eu acho que é importante. Eu tenho uma preocupação muito grande, às vezes, com as ações que elas não são feitas com método. Eu tenho essa preocupação de fato, porque eu acho que tudo que é muito bem realizado com método, com manual, com a instrução correta, o resultado fica praticamente impossível de se voltar atrás. Então, assim, por isso que eu acho que tem CPIs que valem muito a pena, por isso que eu acho que a questão da improbidade, ano eleitoral, para mim, são questões fundamentais. Eu não consigo pensar aqui no ano eleitoral, onde a gente tem aí vários grupos econômicos que vão investir em diversas campanhas, mas que sim, venderam para o gênero Covid. Então, assim, eu acho que tem que ter uma varredura, de fato. Eu acho que esse 2020, 2021, para mim, tenho certeza absoluta que vão ser anos de varredura desse momento de pandemia. Assim, até porque vai se devolver muito ao erário público, né? Vai se gerar arrecadação para os municípios e para os governos, né, estaduais, também para o governo federal, essa ação, né? Então, assim, vai estar todo mundo endividado, né? Vai estar todo mundo endividado, os municípios e os governos e os estados, e vão ter que tirar dinheiro de algum lugar. Não tenha dúvida que vai ser essas contratações, né? Porque como saiu da máquina pública o dinheiro, ela tem que voltar. E o jeito dela voltar é o combate à corrupção, por muitas vezes. Então, para mim, isso vai ser
Muito forte, eu tenho certeza, né? Muita gente falou assim, esse ano parece que ficou um pouco parado. E outra coisa que eu acho muito ruim, essa linha de parecer que é perseguitória, né? Quando a gente tem a gestão do risco, a gente consegue criar indicadores aí que mostrem as vulnerabilidades de diversas secretarias, ou diversos governos, diversos municípios, né? O Estado também, as ações, os contratos principalmente, né? Tem uma linha de gestão do risco dos contratos, né? Quais seriam os indicadores que mostram que aquele contrato é extremamente vulnerável à corrupção, né? Hoje a gente tem possibilidade de análise de junção de sistemas de várias instituições, você consegue ter um empoderamento de relatório muito forte mesmo. Mas essas ações vão ter que ser criadas, né? E quando eu penso no combate à corrupção realmente inteligente, realmente efetivo, eu penso nessa construção, num primeiro momento, né, a nível municipal, para que se tenha uma linha preventiva. É claro que eu gosto da linha punitiva pelo município, sim, eu sou a favor dela. Mas eu acho que neste momento ela tem que ser uma linha preventiva para poder se mostrar a transparência, que até nesse ponto a gente realmente está muito fraco nesse momento, então tem que ter primeiro digitalizado os relatórios, né, digitalizado as contratações, digitalizados e colocado no portal de transparência todas as ações, as empresas que foram contratadas, o que de fato foi entregue, quem era o gestor, o fiscal, né, e o daquele contrato. Então, isso eu acho que são coisas fundamentais, né? De fato, quais documentações foram entregues e que as pessoas tenham acesso a isso. Isso, para mim, é o número 1, né? Isso, para mim, não é o futuro do combate à corrupção, isso é o mínimo esperado. Mas, infelizmente, nesse momento, isso parece que não está nem a contento, é muito incipiente ainda. Então, isso é uma coisa complicada, ao meu ver. Então, a gente tem vários estados do Brasil que tem uma ação muito forte, né? A gente teve o controlador aqui, uma live do controlador do São Luís, e lá no Maranhão, eles tiveram várias ações de improbidade com relação a prefeitos, por não ter portal de transparência a contento, né? Hoje, quando a gente tenta entrar na internet e buscar as informações de várias contratações, a gente só tem o número e fala, se você quiser saber da contratação, entre no SEI. Aí você tem que colocar um monte de informação sua, se você não for parte da empresa, se você não for parte de alguma das partes, né, que estão na contratação, você não consegue visualizar o todo da informação. Então, assim, é muito incipiente no momento onde a gente precisa, de fato, combater essa corrupção durante, que a gente fala que é o concomitante, né? Durante que está acontecendo a contratação. Porque, assim, se eu faço ela preventiva, ela tem um valor pequeno. Se eu faço ela concomitante, ela tem um valor médio. Se eu faço ela posteriori, ela tem um valor gigantesco. Então, assim, a minha preocupação é essa. Mas o futuro, para mim, do combate à corrupção é essa integração entre instituições, que eu acho ela fundamental. Algumas integrações de informação, de fato, porque elas fazem com que o processo ande de uma forma muito mais acelerada. Isso é importante, né? Porque eu falo assim, quando a gente acha uma fraude, não tenha dúvida, tem um monte de gente rasgando as fraudes, né? Rasgando as irregularidades, fugindo com os documentos. Então, quanto mais rápido a gente né? Quanto a gente tem que ser mais rápido, né? Do que quem está escondendo a irregularidade ou a inconsistência. Então, essas informações passarem pelos órgãos de forma eficiente é fundamental. E claro que a gente vai acabar chegando aí nesse combate à corrupção mais inteligente, que é por inteligência artificial, que ela de fato você consegue ali digitar o nome de uma empresa e visualizar onde ela contratou no estado inteiro, quantas contratações tiveram, né? Quais foram as contratações, se era a partir do A, se era a partir do B, para poder alinhar o apadrinhamento, né? Então, assim, tem diversas ações hoje que a gente consegue focar num combate à corrupção aí de verdade, assim, né? Tipo, realmente atuante e tecnológico, porque para mim, eu gosto muito do poder discricionário, mas eu acho que a linha matemática, ela tem mais eficiência. Eu acho que quando a gente tem uma gestão do risco que mostra totalmente imparcialidade da ação, não tem quem diga que você é político naquela atribuição. Isso, para mim, é um futuro importante do combate à corrupção. Essa linha mais matemática da coisa. E a segunda coisa é a integração de informações entre os órgãos, porque uma vez que você consegue, né, ter essa integração, várias instituições conseguem ter conseguem ter o andamento em diferentes frentes em várias instâncias. Isso eu acho que é extremamente importante. E a confiabilidade, né? É muito difícil hoje você pedir um relatório com um controle interno, o Tribunal de Contas poder confiar naquilo ali, ou escolher onde ele vai atuar, onde ele não vai atuar. Então, eu acho que a linha de instrução, capacitação dos servidores, né, nível operacional, nível tático, nível estratégico, de todos os entes federativos é fundamental. Então, para mim, eu não consigo pensar no futuro do combate à corrupção sem essa integração e sem essa capacitação massiva em que as pessoas, de fato, entendam para que elas servem, para quem elas servem e o que tipo de informação elas têm que buscar. Muito bom, muito legal. Doutor Roberto, quer fazer alguma réplica em relação ao futuro de combate à corrupção?
Então, eu concordo que a tecnologia ela é importante, até porque você tem necessidade de rastrear as operações que são feitas. Inclusive, por esse motivo, o Instituto e outras organizações, nós tivemos uma reação de perplexidade ao tomar conhecimento do lançamento da nota de R$ 200. Né? O mundo todo está caminhando no sentido oposto. O Banco Central Europeu ele tirou de circulação a sua maior nota. Os Estados Unidos estudam retirar de circulação a maior nota. E eu penso que os lavadores de dinheiro, os corruptos, devem estar comemorando esta nota mais alta. Né? Eu imagino que, numa situação grave como a que nós estamos vivendo, com a economia esfacelada, com 94 mil óbitos e com auxílio emergencial acudindo às famílias, ou seja, com os destroços econômicos com os quais nós devemos conviver nos próximos tempos, eu acho que nós temos muito mais com que nos preocupar do que ter preocupações com fazer algo em prol de corruptos, lavadores de dinheiro, assaltantes de banco, assaltantes de carro forte e assaltantes de caixa eletrônico. Porque a nota de 200 ela é boa para essas pessoas. O Gedel, por exemplo, que foi pego com um bunker de 51 milhões, se essa nota já estivesse circulando, ele teria que ter um esforço muito menor para juntar todo aquele dinheiro. Né? As notas grandes, elas facilitam quem faz negócios com dinheiro vivo. Como a Bárbara disse, nós estamos no tempo da tecnologia. Dinheiro vivo é usado por muitas pessoas que fazem negócios ilícitos. Né? Mas, para fechar o comentário, em relação ao futuro do combate à corrupção e as medidas que possam ser pensadas, em primeiro lugar, eu não acredito em heroísmos quando se pensa no combate à corrupção. Não adianta pensar em heroísmos, em heróis. Corrupção não se combate com heróis. Corrupção se combate com medidas concretas. Ela nunca vai ser extinta. Ela precisa ser enfrentada com ações concretas. A tecnologia é importante? Claro que é. Mas não basta a tecnologia. É necessário modificar as leis. As novas medidas contra a corrupção apresentam uma receita importante para atualizar as leis. O Caixa 2 eleitoral ele é naturalizado no Brasil. E é necessário que seja estancado, porque, da maneira como ocorre, sem punição, nós temos uma sangria em relação a isso. Nós precisamos fazer uma reforma política de verdade, coisa que não acontece. Nós precisamos educar as próximas gerações com valores para a ética. Então, se você me perguntar, a grande medida é a educação para a ética, coisa que não acontece. Né? Portanto, Érica, o que eu posso dizer a você, com poucas palavras, nós precisamos de um conjunto de ações. Não existe bala de prata na luta contra a corrupção. São muitas medidas. Nós precisamos diminuir as oportunidades para as práticas corruptas, ajustar as leis, escolhas conscientes nas próximas eleições, reforma política, tecnologia, blockchain. Nós precisamos de uma sociedade mais consciente, né? Que faça escolhas conscientes e que continue fiscalizando depois das eleições. Não adianta ter consciência na hora do voto e depois das eleições esquecer. Quantas pessoas no Brasil se lembram em quem votou para vereador nas últimas eleições? Poucas. Né? E isso é ruim para a democracia, porque se você não lembra em quem votou, como é que você vai fiscalizar? Né? Então, um conjunto de ações que precisam acontecer. Né? Eu sei que nós já até ultrapassamos 1 hora aqui, devemos estar no final aqui da nossa conversa. Quero dizer que foi um grande prazer participar dessa dinâmica e quero convidar as pessoas
a seguirem o Instituto Não Aceito Corrupção nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e convidar as pessoas a me seguirem também. Eu tenho uma página no Instagram, Roberto Liviano 2020, e tenho uma página no Facebook, Procurador de Justiça Roberto Liviano. Será um prazer ter as pessoas conectadas e compartilhando conteúdos a respeito do assunto. Eu costumo dizer, Érica, que as pessoas Já têm... subiu aí, Roberto, já subiu aí, ó. O seu Face, daqui a pouco vai subir os outros... O Instagram. Eu costumo dizer que as pessoas têm seus hobbies, né? Tem gente que coleciona vinhos, livros, né? Eu tenho um hobby, Érica e Bárbara, de azucrinar corruptos, né? Eu gosto de azucrinar corruptos. Onde há oportunidade nesse sentido, eu ali compareço. Meu hobby é azucrinar corruptos. É um hobby como qualquer outro. É um hobby peculiar e especial. Mas, olha, doutor Roberto se antecipou, já ia falar que nós ultrapassamos 1 hora, o período previsto era 60 minutos, é que é uma pauta tão interessante, tão relevante, que a gente ficaria aí horas conversando. Doutor Roberto já fez algumas colocações finais, eu acho que a Bárbara trouxe uma reflexão, né, da tecnologia, de tangibilidade, de contrafatos, não há argumentos, porque a partir dessas evidências é o que a gente, de fato, consegue ter argumentos para poder entrar na defesa ou no combate da situação. O Dr. Roberto traz uma leitura que, paralela a essa questão da tecnologia, é importante a gente discutir e refletir sobre educação, porque não somente números, mas uma consciência da sociedade que no combate, no conhecimento dos seus direitos e como isso acontece. Então, as duas colocações se complementam. Quando você tem informação, você consegue ter respostas, e quando você tem uma consciência de como você utilizar essas informações, você também consegue lidar com os seus direitos. Então, eu só vou pedir as considerações finais, que a gente ultrapassou mesmo, como bem falou o Dr. Roberto Liviano. Vou pedir para a gente, Bárbara, fazer as considerações finais e depois o Dr. Roberto finalizar. Não, eu achei muito, assim, quando o Roberto falou que para ele era a capacitação em relação à cidadania, à ética, né, à integridade, eu acho fundamental, porque é muito difícil quando a gente olha hoje a questão do auxílio emergencial, a gente olhar que diversos servidores da máquina pública receberam o auxílio emergencial, sendo que recebiam salário, sendo que é uma situação ímpar no mundo, né, e principalmente no Brasil. Então, assim, quando ele coloca isso, para mim é evidente, né, a gente ainda não acertou a mão de como instruir as crianças, de como instruir os jovens e esse adulto futuro, que é importante, né, a integridade, que a palavra, que a honra, né, que alguns valores são fundamentais aí para a gente poder, de fato, ter uma sociedade mais ética, mais justa, e que não acredite que a corrupção faz parte do seu dia a dia e que ela faz parte da corrupção. Então, isso eu acho que é uma coisa brilhante. Ele tem sempre um olhar muito cidadão, quando ele coloca que ele gosta de azucrinar corruptos, assim, eu conheço o Roberto há muitos anos, e realmente gosto muito dele, sou muito amigo dele, de verdade, assim, tenho uma admiração plena por ele, é um gigante, luta incessantemente, muitas vezes muitas vezes sozinho, e assim, é importante, né, que a gente ouça que as pessoas, elas têm mais de uma faceta, né? Enquanto a gente tem essa questão, quando ele coloca que não existem heróis, é claro que no combate à corrupção existem os seus heróis, é uma questão de cultura, acho que, do Brasil, né? As pessoas, elas acreditam em algumas pessoas como se aquilo ali fosse salvar, né? Se aquilo ali fosse trazer acalento, fosse, de fato, se sentirem protegidas, né? Eu acho que essa é a palavra. Então, assim como existem os maus, existem os bons. Então, é importante a gente colocar que, ao mesmo tempo que existem os bandidos, existem os heróis. É importante. É uma visão, simplista a gente falar daquele servidor que ganha seu salário e trabalha muito mais do que recebe, que está ali devolvendo milhões e que não foi corrompido e que a atuação dele está fazendo que mude a vida de milhares de pessoas, pode ser, às vezes, posterior à ação, porque ninguém é perfeito, não dá para a gente fazer o tempo todo preventivo, então às vezes é posterior de fato, mas a gente salvou a vida de muita gente, muitas pessoas receberam medicação pelaquela atuação, muitas pessoas comeram
o que tinha que comer, que o Estado pagou por aquela atuação. Então, eu acho que tem que ter aí uma visão do controle, né, do combate à corrupção de forma geral e de todas as instituições, uma linha de fato que a gente faz um enfrentamento, né, todos os servidores, né, quando eu vi aqui o pessoal da Bahia, de outros estados, que eu consigo ver que está subindo, né, várias pessoas aqui, a gente vê que é uma preocupação de vários servidores. Então, assim, não importa para mim se é concursado, se é comissionado, se a pessoa faz um bom trabalho, aquele trabalho gera, né, o impacto social, que para mim isso de fato é importante, né, que a gente não consegue valorizar esse bem público. Então, isso para mim é importante. Então, quando ele fala que não existe heróis, ele está sendo muito humilde, porque de fato ele é um lutador, ele é um gigante, ele muitas vezes na vida dele enfrentou adversidades e sozinho. Então, assim, para mim ele é um herói, eu já falei isso para ele várias vezes, então eu acho importante salientar isso, né? Ele foi um convidado que eu quis muito que viesse na live, muito. Ele tem esse lado do combate à corrupção, a gente teve várias pessoas aqui, né, de diversos estados, teve pessoas que são vinculadas ao FBI, pessoas que trabalham em várias linhas do combate à corrupção, mas ele consegue, além da atuação dele institucional, ter um instituto que tem um viés muito mais social e que agora, né, além do que já fazia antes com esse impacto e empoderamento da linha do controle social, também está aí promovendo, eu acho isso uma coisa importante de deixar bem forte, até porque a gente vai compartilhar depois nas redes sociais o vídeo gravado, a questão de incentivar os jovens, né, de incentivar os estudantes a fazerem aí os aplicativos, a acreditarem que o combate à corrupção de diversas formas é possível, que a sociedade tem aí outras ferramentas para que possa, de fato, a gente conseguir cada vez mais melhorar a sociedade. Então, indiferente de fazer uma consideração em relação aos meus apontamentos, de fato, quis valorizar a presença dele, que eu acho extremamente importante. Maravilhoso, doutor Roberto. Eu quero fechar aqui a minha participação, primeiro agradecendo as palavras generosas da Bárbara, agradecendo mais uma vez esse convite para participar dessa conversa tão rica, e quero também aproveitar esse espaço final para enaltecer o convite a todos que nos assistem a realmente participar do segundo prêmio Não Aceito Corrupção. Nós investimos muita energia, nos empenhamos muito para fazer com que este prêmio se torne uma realidade concreta, né? Mais uma vez, eu repito, e queria que vocês colocassem aqui no GT, se for possível, www.premionãoaceitocorrupção.com.br. As inscrições vão até o dia 17 de agosto. São 3 categorias: trabalhos acadêmicos, tecnologia e comunicação. Na área da tecnologia, nós esperamos receber propostas de softwares, aplicativos, e na área da comunicação, peças de comunicação para redes sociais, campanhas de publicidade, material para rádio e qualquer mídia. E eu lembro que podem participar do prêmio quaisquer universitários que estejam cursando graduação ou pós-graduação, com trabalhos individuais ou em grupo. E podem participar acadêmicos que estejam cursando qualquer curso superior. Direito, claro, mas também administração, publicidade, na área da tecnologia, jornalismo. Não é necessário que estejam cursando determinada área. Todas as áreas acadêmicas são bem-vindas, tanto graduação como pós-graduação. Prêmios em dinheiro: primeiro colocado, R$6.000. Segundo colocado, R$3.000. Primeiro e terceiro colocado, R$1.000. Estão na banca examinadora o apresentador Marcelo Taz, o jornalista Fernando Rodrigues, jornalista do Poder 360 Graus, o Paulo Saldiva, o médico Paulo Saldiva, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, a professora Ágata Paravente, professora da Casper Libero, o Reinaldo Goto, que é Compliance Officer da BRF, e tantas figuras
importantes do cenário nacional que entendem deste assunto. Portanto, é uma oportunidade muito interessante para você, acadêmico, de apresentar uma solução criativa, inovadora, para mudar o combate à corrupção no Brasil. Na primeira edição do prêmio, o Bruno Brandão, da Transparência Internacional, diretor da Transparência Internacional no Brasil, também está na banca, como mostrou a tela aí, e a Laura Barros, que foi controladora-geral do município de São Paulo, professora de Direito Administrativo. Na primeira edição do prêmio, um dos dois trabalhos premiados, ele gerou a medida 36 desse pacote da Transparência Internacional. A íntegra da medida é o trabalho premiado. Portanto, estas ideias podem frutificar muito. Portanto, você, acadêmico, acadêmica, que está nos escutando, você pode mudar o horizonte do combate à corrupção no Brasil. Participe do segundo prêmio Não Aceito Corrupção. Estamos esperando pelo teu trabalho. www.premionãoaceitocorrupção.com.br. Muito obrigado a vocês por essa oportunidade e até a próxima. Olha, pessoal, sensacional. Para quem quer acompanhar, vai ficar gravada essa live em todas as redes da TV Pública. Nós tivemos hoje, foi um grande orgulho, uma grande honra. Eu me sinto até emocionada por participar de uma live, poder ter aqui Dr. Roberto Liviano e Bárbara Cristal discutindo essa pauta extremamente importante, um discurso e um diálogo tão rico, várias de tantas informações e tantas reflexões. É uma live que a gente tem que assistir várias vezes e degustar essas informações. Pessoal, não perca essa oportunidade de participar desta premiação do Instituto. É uma oportunidade de você, de repente, trazer algo novo para esse momento que a gente está precisando de novas ideias, novas tecnologias, como bem o Dr. Roberto falou, qualquer formação. Então, você que está indignado, que tem alguma ideia passando pela sua cabeça, aproveita que você é acadêmico ou você é pós-graduando, traga a sua ideia e participe. É uma premiação, bancada excepcional, independente do prêmio, né? Só de vocês participarem, estar dentro desse cenário e estar junto com todas essas personalidades, já é um ganho muito grande para você adquirir mais experiência e aumentar aí o seu bench, o seu network. Quero parabenizar a fala da Bárbara Cristal, trouxe várias reflexões também, linkando a questão da tecnologia, anticorrupção. Doutor, está aqui mais um contato, está escrito prêmio não aceito corrupção.com.br. Pessoal, um abraço afetuoso, muita energia boa para vocês, aproveitem a noite agora e aproveitem as informações, a gente deseja a todos uma boa noite. Um abraço, obrigada. Tchau, pessoal.